Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade fervilhava naquela noite, iluminada por postes dourados e vitrines reluzentes. As ruas ecoavam com o barulho de saltos nos paralelepípedos e o ronco de carros de luxo. No centro dessa agitação, o Hilton Military Hotel erguia-se como um símbolo de prestígio e disciplina, recebendo oficiais de alta patente e seus convidados para uma recepção excepcional. Samantha Hill desceu lentamente a escadaria principal do hotel, os saltos batendo no chão com confiança. Ela usava um vestido azul escuro de corte impecável, elegante e discreto, e seu cabelo estava preso em um coque impecável. Cada gesto exalava controle e confiança. No entanto, por trás dessa aparente serenidade, Samantha guardava um segredo que poucos poderiam imaginar. Ela era a esposa do chefe-geral do exército, um homem influente e respeitado em todo o país. Samantha sempre escolhera permanecer nas sombras, preferindo sua liberdade e independência à notoriedade. Ela se movia com cautela no mundo militar, ciente de olhares curiosos e julgamentos precipitados. Naquela noite, ela veio sozinha, não para impressionar, mas para representar o marido de maneira sóbria e digna. Ao se aproximar da entrada principal, Ricardo Lewis, um capitão arrogante da brigada local, notou-a. Ele era conhecido por seu temperamento impulsivo, sua necessidade de controlar todas as situações e seu desprezo por aqueles que considerava inferiores ou, erroneamente civilizados. Para ele, Samantha parecia nada mais do que uma civil pretensiosa em busca de atenção. "Você não pertence a este lugar", gritou ele de repente, sua voz áspera ecoando pelo salão. Antes que Samantha pudesse reagir, ele lhe deu um tapa no rosto com uma brutalidade surpreendente, na frente de vários oficiais e convidados. Os murmúrios se espalharam instantaneamente, alguns ficaram chocados, outros chocados, mas impotentes. Samantha, com o rosto vermelho mas o olhar impassível, murchou com dignidade, sem dizer uma palavra, ciente de que qualquer reação impulsiva poderia agravar a situação. Richard, satisfeito com sua lição, não tinha a mínima consciência de que acabará de atacar a esposa do chefe-geral do exército. Esse gesto impensado desencadearia uma reação em cadeia cuja magnitude ele não conseguia mensurar. A humilhação pública que ele acreditava ser anedótica se transformaria em uma tempestade que ameaçaria sua carreira, sua honra e até mesmo sua segurança. Nas sombras, Samantha observava os olhares fixos nela. Sua raiva era silenciosa, mas intensa. Cada batida do coração alimentava uma resolução silenciosa. Richard pagaria por sua arrogância, mas não com violência ou vingança imediata. Não, Samantha estava pronta para orquestrar a vingança. Inteligente, estratégico e inesquecível. Esse tapa não seria apenas uma afronta pessoal, seria o catalisador de uma lição memorável sobre poder, dignidade e autocontrole. O saguão do hotel militar ainda ecoava com o murmúrio dos hóspedes, chocados com a cena que acabará de se desenrolar. Samantha riu calma, mas com o coração aos pulos, afastou-se graciosamente, os calcanhares batendo no chão com uma cadência determinada. Sentiu o olhar das testemunhas em sua bochecha avermelhada, mas recusou-se a demonstrar qualquer dor ou humilhação. Aprenderá desde cedo que o autocontrole valia mais do que a raiva imediata. Richard Lewis, por sua vez, sorriu, satisfeito com sua demonstração de poder. Ele pensou ter colocado aquela civil no lugar dela e não percebeu que acabará de cruzar uma linha que jamais deveria ter cruzado. Essa é uma lição que ela não vai esquecer, disse a si mesmo, sem perceber que sua própria vida profissional estava prestes a mudar drasticamente. Ao redor deles, vários policiais observavam em silêncio. Alguns franziram a testa preocupados, mas nenhum ousou intervir. O hotel, símbolo de disciplina e respeito, acabará de se tornar palco de uma afronta impensável. Samantha parou por um momento em um canto discreto, recuperando o fôlego. Sua mão tremia levemente, mas sua mente estava lúcida. Ela discretamente pegou o celular e começou a documentar o incidente. Fotos borradas, anotações precisas, nomes de testemunhas, cada detalhe contava. Ela sabia que não podia se dar ao luxo de reagir publicamente sem uma estratégia. Ela pensou em seu marido, o General Hill. Sua posição exigia que ela agisse com inteligência e cautela. Um confronto impulsivo não só poderia colocá-la em perigo, como também manchar a reputação do marido e de todo o exército. Samantha tomou uma decisão. Esperaria o momento perfeito para revidar. Mas quando esse momento chegasse, sua vingança não seria meramente simbólica, seria devastadora e irrevogável. Enquanto isso, Richard Lewis retornou aos seus afazeres, completamente alheio à tempestade que acabará de desencadear.
Ele não fazia ideia de que por trás daquela mulher se escondia um poder invisível, discreto, mas formidável, capaz de derrubar até o mais arrogante. Ele achava que a situação estava sob controle, mas não tinha ideia de que o tapa que acabará de desferir fora o ponto de partida para sua própria ruína. Naquele exato momento, Samantha lançou-lhe um último olhar, fria e determinada. Sabia que agora tinha as cartas na mão. A humilhação que acabará de sofrer não ficaria impune. Mas ela não se vingaria por meio da violência ou da impulsividade. Não, sua estratégia seria calmo, metódico e inesquecível. E assim, no silêncio do salão, a guerra silenciosa entre Samantha e Richard tinha apenas começado. O murmúrio dos convidados continuava a ecoar pelo salão, mas a maioria tentava se recompor, fingindo não ter visto nada. Ainda assim, a humilhação infligida a Samantha Hill não podia ser ignorada. Alguns oficiais mais velhos trocaram olhares preocupados e cochicharam entre si, cientes de que um incidente daquela gravidade em um ambiente oficial não passaria sem questionamento. Num canto do salão, o Capitão Reynolds, amigo de longa data do General Hill, discretamente tomou notas e observou a cena atentamente. "Este Lewis está indo longe demais desta vez", sussurrou para seu assistente. Ambos compreenderam imediatamente que a arrogância do capitão Richard Lewis havia ultrapassado um limite que ele não podia mais ignorar. Samantha, por sua vez, permaneceu perfeitamente ereta e impassível. Sabia que a indignação das testemunhas poderia jogar a seu favor, mas não demonstrou nada. Seu rosto, levemente marcado pelo tapa, exibia uma serenidade calculada. Cada gesto que fazia, cada palavra que sussurrava ao celular enquanto tomava notas, demonstrava total controle da situação. Algumas testemunhas chocadas tentaram timidamente oferecer seu apoio. Um jovem tenente se aproximou. "Senhora, eu sinto muito pelo que aconteceu. Ninguém merece isso." Samantha deu um pequeno sorriso, grata, mas comedido. "Obrigada. Fiquem bem e anote tudo o que virem. Pode ser importante." Sua voz, calma, mas firme, não deixava dúvidas. Ela estava no controle da situação, mesmo tendo acabado de sofrer uma grande afronta. Enquanto isso, Richard Lewis já estava falando sobre o incidente com seus colegas, tentando minimizar sua responsabilidade. Ela provocou a situação. Ela não estava seguindo o protocolo, mas suas palavras soaram vazias para as testemunhas. A maioria tinha visto a cena com os próprios olhos e entendia que Richard havia ultrapassado todos os limites. Enquanto Samantha se afastava do corredor, um pensamento ecoou em sua mente. Este escândalo foi apenas o começo. Ela sabia que Richard continuaria acreditando que era invencível, mas já havia começado a traçar sua estratégia. Cada detalhe do incidente havia sido registrado, cada testemunha identificada. Ela sabia exatamente como usar essa humilhação contra ele, sem nunca perder a dignidade. Naquela noite, a notícia do tapa se espalhou rapidamente entre os oficiais, e o nome de Samantha Hill começou a circular em sussurros cheios de curiosidade e respeito. Poucos sabiam que ela era a esposa do general, mas aqueles que mais tarde descobriram entenderiam que o tapa que essa mulher recebeu não foi simplesmente uma afronta pessoal. Foi o catalisador para uma vingança meticulosamente planejada. E enquanto a noite prosseguia numa mistura de celebração e tensão, Samantha sentiu uma nova energia invadi-la, a do controlo, da estratégia e da certeza de que a injustiça nunca ficaria impune. Na manhã seguinte, Samantha Hill acordou com uma determinação fria. O tapa de Richard Lewis não era mais apenas uma afronta, era uma oportunidade de demonstrar que controle e inteligência superavam violência e arrogância. Ela sabia que qualquer reação impulsiva seria contraproducente. Seu plano precisava ser metódico, calculado e irrefutável. Ela começou compilando todos os detalhes do incidente. As anotações feitas em seu celular, os depoimentos do tenente e de outros policiais presentes e as fotos borradas da cena estavam agora organizados com precisão. Cada detalhe serviria para comprovar a seriedade das ações de Richard e preparar um confronto que ele não poderia ignorar. Samantha também decidiu contatar aliados de confiança dentro das Forças Armadas. Enviou mensagens discretas ao capitão Reynolds e a alguns oficiais superiores que sabia serem leais ao marido. "Houve um incidente ontem à noite, explique a eles com calma. Lidaremos com isso estrategicamente." Ela escolheu as palavras com cuidado. Cada frase pretendia transmitir compostura e controle, sem jamais demonstrar raiva. Enquanto isso, Richard Lewis continuava com seus afazeres, convencido de que o incidente já havia ficado para trás. Ele ignorava completamente que oficiais de alta patente haviam começado a discutir sua conduta e que sua arrogância logo lhe custaria caro. Samantha, ciente de sua posição, também sabia que precisava proteger sua reputação.
Um confronto público prematuro poderia ter manchado não apenas sua imagem, mas também a de seu marido. Ela decidiu permanecer discreta para deixar Richard acreditar que era invencível, ao mesmo tempo em que implementava uma estratégia invisível mas implacável. Todas as manhãs, cada detalhe, cada testemunha era cuidadosamente anotada. Samantha começou a antecipar os movimentos de Richard, imaginando como ele reagiria às suas ações e como cada passo poderia ser usado contra ele sem que ele percebesse. Ela sabia que a chave para sua vingança estava em paciência e precisão. Naquela noite, Samantha olhou uma última vez para a foto que havia tirado do tapa. Seu olhar, intenso e focado, não revelava nenhuma emoção, mas uma resolução silenciosa ardia em seus olhos. Ela sussurrou quase para si mesma: "Isso é só o começo. A aula será perfeita, e você não verá nada acontecer." Assim começou uma batalha silenciosa, onde cada movimento seria calculado, cada palavra ponderada, e onde a arrogância de Richard Lewis seria sua pior inimiga. Samantha havia escolhido seu caminho, inteligente, discreto e uma vingança irreversível. Na manhã seguinte, no vasto escritório do quartel-general, o general Jonathan Hill, comandante-chefe do exército, estava calmamente revisando relatórios estratégicos quando seu assistente entrou correndo. "General, houve um incidente ontem à noite no Hotel Hilton." Ele começou visivelmente desconfortável. O general ergueu uma sobrancelha, percebendo imediatamente a seriedade no tom de voz do seu ajudante. "Explique-se." O assessor relatou tudo: o tapa, as testemunhas, a arrogância do capitão Richard Lewis e principalmente a descrição de Samantha, que ela não havia revelado. O general Hill permaneceu em silêncio por um momento, digerindo a informação. Seu rosto se contraiu levemente ao imaginar sua esposa sendo humilhada publicamente, na frente de oficiais e convidados. "Richard Lewis", sussurrou ele em voz baixa, mas gélida. "Ele não sabe com quem está lidando." O general sabia que qualquer reação impulsiva poderia ter consequências diplomáticas e militares. Um escândalo público envolvendo a família do comandante-em-chefe teria estourado e manchado a reputação do exército. Ele precisava agir com cautela e estratégia, assim como sua esposa. Ele imediatamente convocou o capitão Reynolds e 2 outros oficiais de confiança. Juntos, eles estudaram o arquivo, os depoimentos e as fotografias. O general Hill esboçou um plano sutil. Richard deveria pagar por sua arrogância, mas de uma forma que o faria sentir que ainda estava no controle até que tudo desmoronasse. Enquanto isso, Samantha recebia discretamente mensagens codificadas do marido, assegurando-lhe que sua ação silenciosa havia sido notada e que o plano para punir Richard havia começado. Ela sentiu uma onda de satisfação. Ela e o general formavam uma equipe formidável, combinando inteligência e influência para corrigir a injustiça. Richard, ainda alheio ao perigo real, continuou sua rotina. Contou aos colegas sobre o incidente como uma anedota inofensiva, quase se gabando de sua lição. Mas cada palavra, cada gesto, agora era registrado e analisado por aqueles que conheciam a verdade. A teia o cercava, invisível mas implacável. O general Hill olhou fixamente para seu reflexo na janela do escritório. Sua expressão era calma, mas seus olhos ardiam com uma raiva contida. Ele acha que venceu, mas a lição virá. Ele sabia que o tapa que desferiu na esposa não fora apenas uma afronta pessoal, fora um erro estratégico do qual Richard se arrependeria amargamente. Assim, à sombra do exército, uma batalha silenciosa, mas inevitável, acabava de tomar forma. Samantha havia iniciado o primeiro passo de sua vingança metódica e, com a ajuda do marido, preparava uma queda que seria tanto implacável e inesquecível. Poucos dias após o incidente, Samantha Hill havia planejado uma reunião que sabia ser crucial. Richard Lewis, acreditando que suas ações não teriam consequências, apareceu com sua arrogância habitual. Ele não fazia ideia de que aquela reunião marcaria o início de sua espiral descendente. Samantha o recebeu em uma sala de conferências simples, mas elegante. Seu rosto permaneceu impassível, mas seu olhar transmitia uma intensidade gélida. Ela gesticulou para que ele se sentasse e calmamente sentou-se à sua frente, deixando Richard falar primeiro. "Eu só queria esclarecer o que aconteceu na outra noite", começou ele, fingindo leveza. "Acho que houve um mal-entendido." Samantha interrompeu gentilmente, mas com firmeza. "Um mal-entendido, Capitão Lewis. O senhor me deu um tapa na frente de várias testemunhas, sem nenhuma justificativa. Não acho que isso se qualifique como um simples mal-entendido." Richard franziu a testa, surpreso com a calma e a precisão das palavras dela. Eu lhe asseguro que não tive a intenção de machucá-la." Samantha inclinou a cabeça levemente, observando-o atentamente. "Você sempre acredita que suas ações não têm consequências.
Mas saiba disso. Cada ação que você tomou foi registrada, cada palavra que você disse foi ouvida. E posso garantir que aqueles que conhecem a verdade não permanecerão passivos. Ela fez uma breve pausa, deixando o peso de suas palavras se instalar na mente de Richard. Ele sentiu pela primeira vez uma sutil inquietação, uma sensação de que algo estava além de sua compreensão. Samantha não estava gritando, não estava ameaçando. Ela estava usando o poder da maestria e da inteligência, mais formidável que qualquer violência. Aconselho você a pensar antes de tomar decisões precipitadas, acrescentou ela calmamente. Porque o próximo passo pode te surpreender. Richard, atordoado, saiu da reunião com uma mistura de confusão e frustração. Sabia que havia subestimado Samantha, mas não tinha ideia da magnitude do que estava sendo preparado contra ele. Samantha, por sua vez, sorriu levemente satisfeita. A primeira fase de sua estratégia havia funcionado. Richard sentirá o peso de suas ações, sem que ela precisasse gritar ou demonstrar sua força. A verdadeira lição viria em breve, e seria inesquecível e perfeitamente orquestrado. Das sombras, o general Hill observava cada passo, pronto para intervir no momento perfeito. Juntos formavam uma equipe formidável, inteligência, paciência e estratégia versus arrogância e impulsividade. Richard não sabia que a tempestade já estava se aproximando. Nos dias seguintes, Samantha Hill e o general Hill implementaram uma estratégia discreta, mas implacável. Seu objetivo era claro. Richard Lewis deveria pagar por sua arrogância, mas de uma forma que preservasse a ordem e a disciplina do exército. Ao mesmo tempo em que assegurava que sua queda seria irreversível, Samantha começou compilando todas as evidências relacionadas ao incidente, os depoimentos dos policiais presentes, as anotações detalhadas que havia feito e até mesmo as fotos borradas, mas reveladoras que corroboravam suas declarações. Cada detalhe foi cuidadosamente catalogado e anotado. O general Hill, por sua vez, mobilizou discretamente vários oficiais de sua confiança. Ele garantiu que todos os documentos e relatórios de Richard sobre suas ações passadas fossem examinados escrupulosamente. Qualquer comportamento abusivo ou impulsivo registrado em seus arquivos serviria para fortalecer o caso contra ele. Samantha se encontrou com o capitão Reynolds para coordenar os depoimentos. Ela garantiu que ninguém revelasse sua identidade a Richard cedo demais. Ele deve acreditar que ainda está no controle, explicou ela calmamente. Mas cada movimento que fizer será usado contra ele. Enquanto isso, Richard continuava a se comportar de forma arrogante, alheio à teia que o cercava. Cada palavra que ele dizia, cada reclamação que fazia ou cada decisão que tomava era agora analisada e catalogada. Sua sensação de segurança logo desapareceria. Samantha e o general também prepararam um plano para apresentar a sanção oficialmente. Richard não seria atacado publicamente por ela ou pelo marido, mas por a própria administração militar, garantindo assim que sua humildade e reputação sejam completamente prejudicadas, respeitando os procedimentos. Naquela noite, Samantha revisou suas anotações uma última vez. O tapa de antes, embora insignificante para alguns, tornará-se um símbolo da arrogância de Richard. Cada evidência estava pronta para o próximo passo. O momento em que ele perceberia que a maestria e a inteligência sempre superam a brutalidade e a impulsividade. Ela se permitiu um pequeno sorriso. Richard Lewis havia subestimado uma mulher calma e estratégica. Ele pensou que poderia ignorar suas ações e seguir sua vida sem consequências. Logo descobriria que paciência e inteligência podem ser armas mais formidáveis que a força. Algumas semanas após o incidente, Samantha Hill percebeu que era a hora de fazer Richard Lewis sentir que suas ações não haviam ficado impunes. Sem revelar toda a extensão de sua influência, ela decidiu organizar uma reunião formal e cuidadosamente orquestrada, na qual Richard seria confrontado com a realidade de suas ações. A sala de conferências sóbria e imaculada acolheu Richard, que sempre se sentava com a arrogância de alguém que se julgava no controle. Samantha estava em pé à sua frente, calma e confiante, com uma tensão quase palpável. Capitão Lewis, ela começou com uma voz suave, mas firme. Acredito que é hora de você entender a gravidade de suas ações. Você humilhou uma pessoa diante de várias testemunhas, e cada detalhe foi cuidadosamente documentado. Richard franziu a testa, surpreso e um pouco nervoso. Eu não queria. Samantha levantou um dedo para interrompê-lo. Não estou falando de intenção. Estou falando de fatos. E esses fatos, capitão, estão nas mãos de pessoas que sabem exatamente como consertar o que precisa ser consertado. Ela deixou o silêncio se instalar. O peso de suas palavras começava a se fazer sentir.
Richard sentiu uma inquietação que nunca havia sentido antes. Samantha continuou: aconselho você a pensar em cada decisão que tomar daqui para frente. Suas ações, suas palavras, suas escolhas, tudo agora está sob escrutínio. Então, com um leve sorriso, ela acrescentou: e para sua informação, algumas pessoas influentes agora sabem de todos os detalhes. Vou deixar você imaginar quem. Richard, ciente de que algo sério estava acontecendo, tentou retomar o controle da situação. Mas não podia mais negar que agora estava preso em uma rede invisível que ele ainda não entendia. Samantha ainda não havia revelado sua identidade completa, mas a tensão e a ansiedade que ela incutia eram suficientes para enfraquecê-la psicologicamente. Naquele exato momento, Samantha saiu da sala, deixando Richard sozinho com seus pensamentos e seu medo crescente. Ele acabará de perceber que o tapa era apenas o começo. O que ele pensara ser uma simples humilhação pessoal logo se tornaria uma lição inesquecível orquestrada por alguém cujo poder e inteligência ele subestimou completamente. Das sombras, o general Hill observava cada passo. A tempestade se formava, e ele sabia que o momento de atacar com toda a força de sua autoridade chegaria em breve. Ele e Samantha haviam transformado um simples tapa em uma estratégia implacável, e Richard ainda não percebia a magnitude da armadilha que se aproximava. Richard Lewis começava a sentir uma tensão que não conseguia ignorar. As mensagens discretas de seus superiores, os olhares penetrantes durante as reuniões e os sussurros nos corredores da sede davam-lhe a impressão de estar sendo constantemente observado. Cada gesto parecia ser examinado, cada palavra analisada. Pela primeira vez, sua arrogância habitual estava se esvaindo diante de um medo opaco, mas palpável. Samantha Hill, no entanto, continuou a operar nas sombras. A cada dia, ela coletava novas evidências do abuso e do comportamento impulsivo de Richard, fortalecendo o caso que ela havia meticulosamente preparado. Ela sabia exatamente quando e como cada parte dessa estratégia seria usada. Sua vingança não se baseava na raiva, mas em precisão e paciência. Certa manhã, Richard recebeu uma intimação oficial do general Hill. Com o coração acelerado, dirigiu-se ao gabinete do comandante-em-chefe. Ao entrar, viu Samantha sentada calmamente e vários oficiais de confiança. O ar estava carregado de gravidade e pela primeira vez, Richard sentiu que não estava em posição de força. O general Hill falou: Capitão Lewis, analisamos sua conduta nas últimas semanas. Suas ações em relação a Samantha Hill, juntamente com outros comportamentos impulsivos, constituem uma grave violação das regras e valores desta instituição. Richard gaguejou, tentando se defender, mas seus argumentos soaram vazios. Samantha, com uma voz calma e implacável, acrescentou: Você achou que poderia agir sem consequências. Você humilhou e agrediu uma pessoa, achando que ela não tinha poder. Você estava errada. As testemunhas presentes, cuidadosamente selecionadas por Samantha, confirmaram cada fato. Cada detalhe minuciosamente registrado se alinhava perfeitamente, deixando Richard sem escapatória. Sua arrogância havia sido seu maior defeito, e agora estava se tornando sua prisão psicológica e profissional. Naquele momento, a tensão na sala tornou-se palpável. Richard percebeu que não podia mais virar o jogo. Cada olhar que lançava para ele, cada palavra dita, lembrava-o de que havia subestimado Samantha. O tapa, que ele considerará um ato trivial, transformará-se em um catalisador de sua queda. Samantha, satisfeita mas ainda calma, observou Richard cambalear sob o peso de suas próprias ações. Ela não precisou gritar ou demonstrar raiva. O poder de sua estratégia e inteligência foram suficientes para infligir a mais dura lição. O general Hill concluiu: seu comportamento tem consequências. Punições adequadas serão aplicadas imediatamente. Esta situação deve servir de exemplo para todos. Richard percebeu então que sua queda era inevitável. A rede de paciência, estratégia e poder silencioso que ele ignorara desde o início acabará de se fechar. O tapa que parecia insignificante era agora o símbolo de sua arrogância fatal e o domínio implacável de Samantha Hill. Na manhã seguinte, Richard Lewis foi convocado ao quartel-general para receber oficialmente a punição decidida pelo Estado-Maior. A atmosfera era solene e pela primeira vez, ele sentiu plenamente a gravidade de suas ações. Cada passo que dava em direção à sala de conferências ecoava como uma contagem regressiva para sua queda. Samantha Hill estava lá, sentada com postura impecável, calma e impassível. Seu olhar, frio mas seguro, fixou-se em Richard com uma intensidade que ninguém conseguia ignorar. Ela não precisava falar. Sua mera presença inspirava respeito e admiração. O general Hill falou:
Capitão Lewis, seu comportamento em relação a Samantha Hill e outros incidentes recentes foi cuidadosamente avaliado. Suas ações violam não apenas as regras de conduta militar, mas também os princípios fundamentais de respeito e honra. Richard tentou protestar, mas as evidências eram irrefutáveis. Testemunhas cuidadosamente selecionadas por Samantha confirmaram cada detalhe. Os relatórios, notas e fotografias que ela havia compilado formavam um dossiê completo e implacável. Você está suspenso do serviço e sujeito a uma investigação disciplinar completa, continuou o general. Sua carreira nesta instituição está agora em grave risco. Richard sentiu-se tonto. As paredes pareciam se fechar ao seu redor. O tapa, o gesto que ele considerará insignificante, desencadearam uma reação que ele não conseguia mais controlar. Samantha então se levantou, sua voz calma, mas firme ecoando pela sala. Você acreditou que poderia humilhar alguém sem consequências. Você subestimou não apenas essa pessoa, mas também a rede de lealdade, respeito e estratégia que a cerca. Você acabou de descobrir que paciência e inteligência podem superar a força e a arrogância. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Todas as testemunhas e oficiais presentes compreenderam que aquela lição permaneceria gravada na história do Hotel Militar Hilton. Richard olhou para baixo, humilhado e ciente de que sua queda era completa. Para Samantha, este momento não foi uma vitória pessoal através da violência ou vingança direta, mas uma afirmação de sua maestria. Sua dignidade e sua inteligência estratégica. Ela transformou a humilhação sofrida em um triunfo metódico, provando que a verdadeira força está na paciência, na reflexão e no autocontrole. Ricardo, agora sozinho diante da sanção e do olhar daqueles que desprezava, compreendeu que o tapa que Samantha recebeu foi apenas o começo de uma lição que ele nunca esqueceria. Poucos dias após a sanção oficial, o Hotel Militar Hilton retornou à sua calma habitual, mas uma lição invisível ainda pairava no ar. Richard Lewis, antes arrogante e seguro de si, agora vivia com a consciência esmagadora de sua derrota. Cada corredor que atravessava o lembrava do poder silencioso de Samantha Hill e da precisão implacável de sua estratégia. Samantha, por sua vez, continuou sua vida com serenidade. Sabia que sua dignidade havia sido preservada e que a humilhação sofrida havia se transformado em uma vitória inteligente e incontestável. Ela caminhava pelos corredores com aquela confiança silenciosa que inspirava respeito e medo sem uma palavra, sem um gesto inútil. O general Hill juntou-se a ela em seu escritório, com um pequeno sorriso no rosto. Você lidou com a situação perfeitamente. Não só defendeu sua dignidade, como também provou que paciência e estratégia sempre superam a força bruta. Samantha sentiu calmamente. Não se tratava apenas de mim. Tratava-se de mostrar que arrogância e violência não têm lugar, mesmo em uma instituição militar. Enquanto isso, Richard, agora isolado, recebia advertências diárias e via sua reputação se deteriorar. Os oficiais e colegas que ele desprezava começavam a se afastar dele. O tapa que ele dera em Samantha, que ele considerará insignificante, tornará-se o símbolo de sua inocência. Sua arrogância fatal e sua queda inevitável. Nas sombras, Samantha não sentia nenhuma alegria cruel. Sua vitória residia na justiça, no controle e na estratégia. Ela havia provado que inteligência e paciência podem transformar qualquer situação contra aqueles que agem com impulsividade e desprezo. Ao sair do hotel para voltar para casa, Samantha sentiu uma profunda calma invadi-la. A tempestade havia passado, a lição havia sido aprendida, e Richard Lewis agora tinha que conviver com as consequências de sua própria arrogância. O tapa, símbolo de um ato injusto, desencadeara uma cadeia de eventos que transformará a humilhação em triunfo metódico e memorável. Assim terminou o confronto. A força bruta foi derrotada pela maestria, e a inteligência silenciosa triunfou. Samantha Hill, uma mulher calma, determinada e estratégica, provou que o verdadeiro poder reside na paciência, dignidade e inteligência.